Os convidados são António Bueno, Silvério Ronguane e Eduardo Namorete. Como acompanhamos, António Bueno, a reportagem dá conta da abertura da sessão ordinária da 8ª legislatura. Indo para aquilo que é a situação política, económica e social do país nesta altura, qual é que acha que é o desafio e as prioridades da ação parlamentar nesta legislatura, em particular neste ano? Bem, em primeiro lugar, eu entendo, como defino como prioridade, logo o primeiro ponto, a gente que devia ser debatido, tem a ver com o programa quinquenal do governo. Quer dizer, é preciso já estabelecer-se o que é que o governo poderá fazer nos próximos 5 anos e uma vez definido ou aprovado o programa quinquenal do governo, o Parlamento terá depois a capacidade de anualmente, ou sempre que assim o entender, poder fiscalizar o cumprimento desse programa do governo. E depois é preciso pôr a máquina administrativa a andar, quer dizer, a máquina do Estado, é preciso garantir salário aos professores, aos enfermeiros, a todos os funcionários públicos, garantir os investimentos públicos que necessariamente devem ser feitos em infraestruturas e outras áreas. E não nos esqueçamos, já passamos o primeiro trimestre do ano. E as despesas do Estado têm que estar todas elas aprovadas, que tem que ter sempre uma sustentação legal que autorize que se efetive determinada despesa. Pois, não se aprovando o Orçamento Geral do Estado, ou postergando a aprovação do Orçamento Geral do Estado para o momento, não sei quando é que poderia ser o final desta sessão, e isso iria implicar que, eventualmente, as despesas correspondentes ao segundo trimestre também não tivessem cobertura legal. E não se pode permitir isso, porque senão não nos podemos permitir uma situação de quase fazer parar o país. Nós temos que pôr o país a andar. Então, para mim, seriam esses três documentos primeiros a serem debatidos, que seria o programa quinquenal do governo, seria depois o plano económico e social e o Orçamento Geral do Estado. Mas também outra questão importante que é preciso debater, que tem a ver com esta proposta submetida pela Renamo relativa às províncias autárquicas. É um ponto importante e atual e que merece e deve merecer aceso debate e um debate aberto, franco e honesto, de modo a poder-se encontrar uma solução que seja definitiva para esta necessidade, para mim eu acho legítima, de consolidar aquilo que é a descentralização da atividade administrativa do Estado até, naturalmente, a quem dela careça, que é a população até o nível mais baixo, e depois também a outra preocupação que não é de se desprezar, pelo contrário, deve também merecer destaque, que é a proposta do MDM, que é relativamente à partidarização da administração pública, porque isto depois vai, de alguma forma, sendo debatida esta questão da partidarização em sede própria, que é o Parlamento, provavelmente já tenhamos esta questão, seja uma das questões que possa ser retirada depois da agenda de debate, de discussão, a nível da Joaquim Chissano, dado que os deputados já terão definido de uma forma em respeito à Constituição e às demais leis, exercendo a sua função legislante, terão já decidido como é que pretendem que a administração pública deve atuar, e uma forma que não haja interferência política partidária a nível da administração pública. E depois, naturalmente, os outros assuntos, pela sua não menos importância, porque estão no Parlamento, é que tem importância, mas dentre os diversos assuntos importantes, há os mais importantes. Então, a meu ver, seriam esses. Silvério Ronguane, na perspectiva do vosso partido, quais são os desafios? Bom, os desafios são os mesmos, estamos no mesmo país. Agora, o que pode ser diferente, se calhar, é os critérios para definir estas prioridades, não é? Portanto, o Parlamento tem regras, e uma das regras é que a matéria vai ser discutida à medida que vai entrando. Não é? Então, significa que se ou, por exemplo, o projeto de apartidarização que entrou para esse, é um projeto que tem que ir à frente, porque há um conjunto de regras. Mas isso sem pôr em causa aquilo que são os desígnios nacionais supremos. Parece que para todos a questão do programa do governo tem sentido que seja discutido, e daí também as outras matérias. Agora, para que isso aconteça, é que essas matérias têm que estar lá, porque nós estamos a falar do programa do governo, esse está no Parlamento, mas estamos a falar do plano, portanto, do PES, ainda não está lá. Estamos a falar do orçamento, ainda não está lá. Então, a grande discussão
Vamos ficar à espera desse documento, o Parlamento para, ou podemos discutir a partidarização, se essa já está. Portanto, eu penso que a discussão tem sido mais neste âmbito, portanto, em termos das prioridades, mas parece não haver dúvida que, se não há orçamento, nenhuma discussão tem sentido, porque as pessoas nem podem circular, mas há este conjunto de critérios que também são importantes. Eduardo Namborete, qual é que seria o aspecto que, não acontecer nesta legislatura, seria uma grande decepção na ação parlamentar? Bom, para nós temos o projeto das autarquias provinciais. Esta, efetivamente, se não acontecer, será uma grande decepção para boa parte dos moçambicanos. Não estou a falar do programa quinquenal do governo, porque este é quase que natural que deve ser apreciado e aprovado pela Assembleia da República. Mas daqueles que são novas ideias, estes são quase que standard, podemos dizer assim, que sempre que um novo governo é empossado, tem que apresentar à Assembleia da República o seu programa para os 5 anos e o plano econômico-social para esse ano e o respectivo orçamento. Mas fora desses instrumentos, o projeto das autarquias provinciais é a grande expectativa neste país, e temos também o projeto de lei sobre a partidarização do Estado, que foi submetido e também deverá ser discutido. Podemos dizer que esta lei, por exemplo, da partidarização do Estado, já há um consenso sobre esta questão na mesa de negociação na Joaquim Chissano, certamente que poderá contribuir para este projeto. Não sei como é que isso poderá ser, porque as ideias são basicamente as mesmas, em que já se conseguiu algum consenso ao nível da Joaquim Chissano. Agora, sobre as outras matérias que estão lá, nós pensamos que o programa quinquenal do governo deve ser apreciado, primeiro porque já está lá, mas a seguir deveria ser o projeto das autarquias provinciais. Por várias razões. Primeiro, a lei constitucional diz que a Assembleia da República, ou as bancadas ou deputados, não podem apresentar propostas que impliquem alterações substanciais no orçamento. Ora, se nós aprovamos primeiro o orçamento, antes de aprovarmos este projeto, corremos o risco aqui de dizermos que o impacto orçamental deste projeto altera substancialmente o orçamento do Estado, pelo que é inconstitucional. O que não é isso que se espera. E temos sempre que nos lembrarmos que este projeto não é um projeto que aparece dentro de uma normalidade. É um projeto que aparece como uma alternativa à atual situação de crise. Daí que o seu tratamento também tem que ter isto em conta, de que é um instrumento de estabilização do país, é um instrumento de pacificação do país, pelo que, na nossa maneira de perceber, deveria merecer uma atenção e prioridade na sua discussão. Também porque o Plano Econômico Social e o Orçamento do Estado ainda não estão na Assembleia da República. Mas já temos o programa quinquenal, já temos o projeto das autarquias provinciais. Próxima semana, provavelmente, vai ser discutido o programa quinquenal do governo e teremos em nossas mãos o projeto das autarquias provinciais e o projeto da partidarização do Estado. Portanto, não se pode, a Assembleia da República não pode ficar à espera de outros instrumentos quando já tem matéria para poder trabalhar. Pelo que, naturalmente, deverá-se abordar essas questões, e quando entrar o plano econômico-social, assim como o orçamento, vão também ser discutidos na mesma ordem que forem recebidos. António Bueno, concorda ou não que este é um aspecto que, a não acontecer, a questão das autarquias provinciais poderá, de fato, vir decepcionar aquilo que é a ação parlamentar? Bom, é evidente, porque os parlamentares são representantes de uma determinada franja da população. E eles, representando esses interesses, se esses interesses dessas populações forem no sentido de efetivamente ver-se aprovada esta proposta, é evidente, não se aprovando, a expectativa dessas pessoas ficará agorada, não restam dúvidas.
mas também é preciso perceber que o Moçambique é um universo, quer dizer, há diversos interesses em função das simpatias das pessoas com um partido ou com outro. Porque, eventualmente, não se aprovando a proposta das autarquias provinciais gorar a expectativa de certa parte da população moçambicana, também, do outro lado, aprovando, pode também fazer gorar expectativas de certa parte da população que, eventualmente, não concorda com esta proposta. Então, se qualquer decisão que venha a ser tomada em sede de Parlamento relativamente a esta proposta, de certeza vai frustrar expectativas de grande parte da população moçambicana. Eduardo Namborete, na sessão da abertura, a RENAM insistiu muito com a necessidade de agendar o projeto das Assembleias Provinciais antes da aprovação do Plano Econômico e Social e do Orçamento do Estado. Um dos aspectos que alegavam é que o projeto vai ter um impacto no orçamento. Quanto é que este projeto, de fato, vai custar ao país? Bom, isso eu não posso dizer porque não sei. Também porque não somos nós que fazemos o impacto orçamental, que é o Ministério da Economia e Finanças que tem que dar o impacto orçamental. Porque se eu, como proponente, é que tenho que fazer o impacto da minha proposta, se eu sei que, em função do impacto que eu apresentar, a proposta pode ou não ser aprovada, certamente eu vou dizer que não tem impacto orçamental ou que o impacto orçamental vai ser mínimo. Portanto, há aqui um interesse da minha parte de ver o meu projeto a passar. E se o empecilho para que este projeto passe é o impacto orçamental, então posso dizer que não tem impacto orçamental ou que o impacto orçamental é mínimo, portanto vamos aprovar. Mas aqui o mais importante nesta discussão, primeiro dizer que nós não dissemos que o projeto das autarquias provinciais devia ser discutido antes do programa quinquenal do governo. Nós estamos a sugerir que o projeto seja discutido antes do orçamento. Okay. Porque a relação aqui é com o orçamento. E o que nós gostaríamos é que o orçamento que for apreciado pela Assembleia da República já contemple, não é, aquilo que serão os gastos com este projeto das autarquias provinciais. Aí evitava-se a situação de se incorrer em alguma opinião de inconstitucionalidade, no sentido de que este projeto tem um impacto orçamental que altera de forma substancial o orçamento do Estado, ou alguma outra escusa de que não há condições de se implementar este projeto de imediato por razões orçamentais. Portanto, se chegamos a um entendimento antes do orçamento, então o governo tem toda a possibilidade de incorporar, não é, a expressão financeira deste projeto no orçamento que vai ser apresentado e aprova-se o orçamento com a inscrição do projeto das autarquias provinciais e tudo vai decorrer de forma pacífica. Esta é a nossa proposta. Quanto ao programa quinquenal, creio que não há grandes divergências, tanto é que o documento já está a ser analisado ao nível das comissões especializadas. Acredito eu que algumas comissões, a minha comissão, por exemplo, a primeira comissão, está neste momento a discutir este programa. Acredito que mais 2 dias poderemos ter o parecer concluído e, havendo o parecer das comissões, nada impede que a plenária da Assembleia da República aprecie estes documentos. Agora, em relação ao PES e ao orçamento, é que nem sequer deram entrada na Assembleia da República. Então, não podemos deixar aquilo que já está em nossa posse enquanto aguardamos alguma coisa que não sabemos quando é que vai chegar. Severo Ronguane, entramos hoje no 4º mês do ano, com um governo que tem um pouco mais de 2 meses. No entanto, ainda não temos o Plano Econômico Social, como estamos a dizer, e o Orçamento do Estado. Tendo em conta que estes documentos ainda podem levar, no mínimo, 1 mês para serem aprovados, que impacto é que esta situação pode criar para o funcionamento da economia para o resto do ano? Bom, eu penso que pode criar algum impacto, no sentido de que cria uma expectativa, mas já existem instrumentos previstos para que o país funcione, mesmo antes de ter o orçamento aprovado. Parece-me que não é dramático, não é?
a discussão tem que ser feita com toda a serenidade e a seriedade que estes documentos existem, porque realmente não há nenhum pânico. Portanto, ou se aprova o país para. Penso que não é bem assim. Existe uma urgência, mas também é preciso que os documentos sejam trabalhados com seriedade e serenidade que existe. Portanto, o grande problema não é de mais um mês ou menos um mês. O grande problema é aquilo que está, digamos, dentro desses documentos. Portanto, você pode apresentar um orçamento amanhã, mas ser um orçamento irrealístico ou que não obedece os princípios mínimos de equidade regional, etc. Parece que não estará a fazer coisa alguma. Eu até podia dar exemplo com essa questão que está a se colocar é o projeto das autarquias, depois do orçamento, porque terá impacto. Penso que este problema não é tão relevante, porque o orçamento é um plano. Pode-se fazer uma retificação, pode haver um orçamento retificativo em caso de haver uma... Agora, o que nós insistimos é a questão dos critérios. Portanto, os critérios que são fixos, há um documento que entrou, é discutido, portanto, tem um parecer da comissão, é o documento que deve ser discutido. Portanto, penso que esses critérios é que devem ser tomados em conta. Agora, mesmo a própria questão das autarquias provinciais, estava a dizer, bom, isto pode frustrar uma parte, o Bueno também dizer que vai frustrar outra parte, não sabemos. Mas eu penso que há algumas coisas que penso que são consensuais, que é a necessidade de uma maior descentralização, a necessidade de encontrar um mecanismo de nomeação e de escolha dos governadores provinciais. Portanto, parece que estes são aspectos que estão neste documento, mas que parece que a própria sociedade vai entendendo. O MDM, por exemplo, defende a eleição dos governadores. Vão ser feitos nos moldes daquele documento, vão ser feitos, por exemplo, pelas assembleias provinciais, ou há de haver uma eleição diretamente. Eu penso que a discussão tem que ser nestes aspectos consensuais, porque a sociedade já não tem tempo para conter mais fraturas, já estamos muito fraturados. O que nós precisamos agora é aprender a fazer consenso. Portanto, há uma necessidade de uma melhor e racional partilha do poder, tendo em conta também os resultados que nós conhecemos, como é que foram atingidos. Há um sentimento de uma necessidade de uma maior descentralização. Estamos a discutir esse projeto, estamos a falar de autarquias provinciais, mas se calhar há aspectos, por exemplo, como é a transferência de competências do governo central para as autarquias, que ainda não está completa. Preciso lembrar, por exemplo, que a educação, a saúde estão previstos já de 86 que deviam ser de 2006 que deviam ser transferidos para as autarquias locais. Isto ainda não aconteceu. Agora, a pergunta é, isto está ou não está no programa quinquenal do governo? Se está, como é que está? É naquele sentido vago, vamos continuar a fazer, ou há uma expressão clara, vamos concluir a transferência? Porque a questão, penso que é neste sentido. Quais são as tendências? Quais são os consensos necessários? Parece-nos que a escolha dos governadores é essencial, a maior descentralização é essencial, e maior inclusão dos atores políticos é essencial, que o presidente faça mais consultas em relação aos outros líderes dos partidos é essencial. Eu penso que nós podemos transcender até ultrapassar estas divergências que existem com este documento, com o tempo, se nos focalizarmos naquilo que é o essencial. O que é essencial é a paz. O que é essencial é que nós precisamos de passar desta desconfiança mútua contínua. O que é essencial é que todos os atores políticos têm de ser bem considerados. O que é essencial é que os governadores provinciais, de fato, não podem continuar a ser nomeados da forma como estão a ser nomeados. O que é essencial é que é preciso concluir a transferência das competências. Então, se nós pegarmos nesses aspectos essenciais,
acho que pode nos ajudar a aproximarmos as partes e entrarmos neste ambiente de concórdia que parece. Sim, sim. É relativamente aquilo que o Namoreta afirmou, que é, primeiro, discutir-se esta proposta de autarquias provinciais e depois, na eventualidade ou houver necessidade de alterar a proposta de orçamento de Estado, puder-se fazer no momento posterior. Mas isto veio mais uma vez demonstrar que houve, de alguma forma, alguma pressa em apresentar este projeto. Porque, a meu ver, já devia ter-se feito um estudo até relativo ao impacto orçamental que esta proposta eventualmente poderia trazer. O quanto é que irá custar aos moçambicanos a implementação desta proposta de autarquias provinciais? Isto já devia ter sido feito. Não só foi feito também, como há vários outros estudos que deveriam já ter sido feitos, de modo a que a gente já viesse com uma proposta, estudasse uma proposta já muito bem consolidada e que, eventualmente, aquilo que se pretende, que era imediatamente aprovar-se, provavelmente já estaria até meio facilitado. Mas agora, trouxe uma proposta, e repito, com todo o mérito, pelo objetivo que ela traz em si mesmo, que é essa descentralização da atividade administrativa do Estado. Mas agora, o que é que isso vai significar para os moçambicanos? Isso já devia ter sido estudado de alguma forma. Para quando esta proposta aparecesse, e diferentemente da proposta da partidização, que até vem ali, não há nenhum custo para o orçamento do Estado. É o que vem ali, pelo menos na vossa fundamentação. É isto que já devia ter sido feito. O quanto é que vai nos custar? Não, mas também, acho que eu concordo com o que está a dizer, mas também a questão da necessidade da descentralização, de encontrar uma melhor forma de nomear os governadores. Quer dizer, a gente também sequer tem que fazer esta pergunta. Quanto é que nos custa, não é, a não realização destas reformas? Não é? Portanto, a RENAMO é obrigada, de fato, a apresentar o projeto de lei e avançar o impacto orçamentário. Mas a sociedade do seu todo também... Acho que está a haver aqui um pequeno equívoco. A RENAMO não tem que apresentar o impacto orçamental. A RENAMO pede, não é, ao Ministério da Economia e Finanças para que faça o impacto orçamental e este é que é submetido à Assembleia da República. Porque, como eu digo, se eu, como proponente, e eu sei que uma das condições para que o meu projeto seja aprovado é que não tenha um impacto orçamental que altere de forma substancial o orçamento já aprovado. Eu posso simplesmente dizer, olha, isto não vai ter grandes impactos orçamentais, simplesmente para ver o meu projeto a ser aprovado. Uma vez aprovado, é lei, tem que ser implementado. E alguém tem que procurar dinheiro para que aquela lei seja implementada. Portanto, não é a RENAMO que tem que fazer o estudo e dizer quanto é que isto vai custar. A RENAMO cabe fazer aquele proposto e aquele projeto e submeteu ao Ministério da Economia e Finanças pedido de impacto orçamental. E esta instituição vai, efetivamente, dizer qual é o impacto orçamental daquele projeto e será encaminhado para a Assembleia. Dada a imposição da aprovação deste projeto de lei já nesta sessão, terá tempo o Ministério da Economia e Finanças para, num curto espaço de tempo, fazer um estudo relativo ao impacto orçamental desta proposta? Não, o projeto, eu acredito que já foi submetido há bastante tempo. E solicitado já o pedido de impacto orçamental? Sim. Bom, espero que o Ministério da Economia e Finanças consiga fazer isso no espaço de quase 20 dias. Não é? Mas eu penso que nós temos que nos concentrar, porque se olharmos para o projeto como está, eu penso que levanta problemas a vários níveis, não é? Mas, se nos concentrarmos naquilo que este projeto pretende, por exemplo, há uma necessidade de maior descentralização. Nós temos, por exemplo, que temos que transferir a saúde e a educação para as autarquias. Ainda não foi feito. Então, se calhar... Deve ser feito a pedido das autarquias, mas não tem capacidade ainda. Como? Não tem capacidade. Não, é que as autarquias já se mostraram-se disponíveis e prontas. O que está a acontecer é que o governo central está a ser reticente, está a ser renitente em fazer esta transferência. Por isso que está a perguntar, se calhar estes aspectos podem ajudar. Há uma necessidade de encontrar um melhor mecanismo de eleição e nomeação dos governadores provinciais. E já se viu que o outro está esgotado. O que é que nós podemos fazer? Para dizer o seguinte, que efetivamente nós temos que avançar para os consensos. Eu entendo, o Namoreta, quando escolhe, quem deve fazer o impacto é o Ministério de Economia e Finanças, mas não há dúvida que o proponente
primeiro tem que reconhecer uma coisa, olha, este projeto tem impacto orçamentário, não é? E pode ser nesta direção. Penso que esta consciência deve existir e muito bem. Agora, que é verdade também que o nosso Estado o que se tem faz, que começar por exemplo, a pensar... o projeto que o MDM submeteu tem consciência de que não terá nenhum impacto orçamental, pelo que não vai ter nenhuma expectativa de que no orçamento a ser aprovado conste alguma linha para poder satisfazer as necessidades desse projeto, porque já estão claro de que não haverá nenhum impacto. Então, o próprio proponente assume de antemão de que o que nós estamos a propor não requer dinheiro. Mas quando sabe de antemão que este projeto requer dinheiro, então é preciso que se peça a esta entidade para que faça a avaliação e que diga qual é o impacto para isto ser implementado. E é isto que está sendo solicitado. E outra coisa que eu gostava que a gente nunca perdesse de vista nisto, sempre insisto que este não é um projeto que aparece em ambiente de normalidade. As leis, elas são aprovadas para resolverem problemas. Porque quando não há problema, você não precisa fazer lei. Se nós todos conduzíssemos de forma educada, a 20 km por hora, parássemos nos entrocamentos, respeitássemos um ao outro, não havia necessidade nenhuma de andarmos a pôr polícia de trânsito, sinais aqui, sinais acolá. Mas esses sinais todos estão lá justamente porque nós precisamos de ser orientados para podermos andar num ambiente um pouco mais saudável. Neste momento, nós temos um problema. Estamos a ver todos os dias as multidões de pessoas que acompanham o presidente Afonso Dhlakama, o que eles dizem, a não ser que as pessoas continuem a pensar que aquelas pessoas são apenas, como costumava se dizer durante a campanha, curiosos, que querem ver o... Agora, se assumirmos que efetivamente há um problema no país resultante daquilo que foram as eleições de outubro do ano passado e que precisamos resolver este problema, então temos que olhar para este projeto como uma solução do problema. Porque, de outra maneira, nós podemos até arranjar todos os argumentos possíveis, voltaremos ao mesmo problema. Sim, mas porque o problema está lá. Dizer que, eu concordando com o que está a dizer, é preciso também reconhecermos que o que está em causa é que há uma governação impositiva que não respeita as regras, etc. Há um conjunto de pressupostos. E a solução não pode ser da mesma natureza, não é? É neste sentido que eu estava a dizer. Sem perder de vista este documento, não é? Mas que o próprio proponente, neste caso a Renamo e toda a sociedade, devia abrir mais o leque. Dizer, bom, este é um instrumento de partida, não é? Mas o que se pretende, de fato, é uma maior descentralização. Agora, como é que essa descentralização se consegue? É seguindo o estrito senso este documento, ou é alargar, acredito que é por causa disso que este documento veio à Assembleia, acredito que não é para vir ser carimbado ou formalizado, como já se supôs, é para ser discutido, para ser enriquecido, até se for preciso ser abandonado e fazer-se um outro, que está mais acutilante, que vai resolver melhor a questão. O que eu estou a fazer é simplesmente este apelo, e por isso que eu disse, havendo este reconhecimento de que tem um impacto orçamentário, portanto, que o proponente não devia também se eximir de uma tentativa de apontar que tipo de gastos, que tipo de custos, até comparando, não é? Porque hoje também temos pessoas que governam nas províncias. Agora, em que medida este novo modelo custa mais que o anterior? É neste sentido que eu estava a dizer que isto pode ser importante, não é? Que o proponente também avançasse algumas devia ter mais ou menos uma ideia. Uma ideia, porque até podemos dizer que vai ter impacto quando esse impacto diminuir a despesa. É nesse sentido. Por isso que o que eu estou a tentar dizer... São procedimentos. Já ficou claro que a Renamo não tem uma ideia de quanto é que isto vai custar? Não é nem não ter ideia de quanto é que isto vai custar. É que são procedimentos e a Renamo simplesmente segue esses procedimentos. E é esta sequência que se faz na Assembleia da República. O procedimento legislativo é este. As únicas
ocasiões em que não se faz isso é quando efetivamente o proponente tem consciência de que não há nenhum impacto orçamental. Daí que não precisa perguntar ao Ministério da Economia e Finanças se vai ter ou não impacto orçamental, quando o proponente já sabe que não está na expectativa de ver nenhuma inscrição daquele projeto no orçamento. Mas quando se tem essa expectativa de que este projeto que estou a submeter para ser aprovado em lei, é preciso que esteja inscrito no orçamento do Estado. Então pergunta a quem tem que fazer esta inscrição qual é o impacto deste projeto. Do conteúdo do documento, existe ou não uma abertura da parte da organização? Olha, isto é apenas uma proposta, mas que, não, que se deve trabalhar nesta proposta no sentido de poder ser enriquecido, ser melhorado, até em última análise ser abandonado e focalizarmos naquilo que são os objetivos supremos deste documento, que é encontrar um sistema de governo que crie mais consenso, mais liberdade, mais paz, mais coesão nacional. É por isso que eu estava a tentar ver, bom, este é um ponto de partida, mas parece-me que o grande objetivo é a partilha do poder. Agora, a partilha do poder está toda refém deste documento ou pode ser criada e repensada? A grande questão é a descentralização. Agora, a descentralização está toda, digamos, neste documento ou pode... É neste sentido que estava a alargar-se-nos os horizontes. A questão do fundo, Ronguana, aqui é a seguinte, e isto é perfeitamente compreensível quando alguém avança com alguma ideia e depois outras pessoas percebem que, afinal de contas, esta ideia tem mérito, querem também participar. Agora, a forma de participar é efetivamente dar contribuição, não ver a coisa feita e dizer, bom, podemos começar a desmontar isto e fazemos a minha maneira. Olha, se pensou em fazer a sua maneira, devia ter avançado e apresentar a sua ideia. Agora, se a ideia já está lá, dá a contribuição. Olha, nós achamos que aqui poderia ficar melhor desta maneira. Olha, aqui fere a Constituição ou fere a lei. Quanto a isso, eu acredito que a Bancada NAM está aberta para acolher as contribuições que foram feitas. Agora, que isto é apenas um projeto, é apenas um indicativo. Não, aquelas são ideias que foram concebidas, certamente que não insera dentro daquele projeto toda a verdade, não é? Temos consciência de que temos ações como seres humanos, há alguma coisa que pode não estar ali ou que pode não estar clara e alguém tem uma outra ideia daquela coisa particular ser melhorada e estar um pouco mais clara. Com certeza, mas a ideia de, em última análise, esquecer o projeto, esquecer essa ideia de esquecer o projeto. Vamos retomar a questão. O fato de não termos ainda o Plano Econômico Social e o Orçamento de Estado, de alguma forma pode dar um impacto negativo naquilo que é o funcionamento da economia? Bom, de certo modo sim, que é preciso notar na decisão da legislatura e principalmente até um novo governo em que agora até apresentou o programa quinquenal neste período da legislatura de governo e nós precisamos saber já logo a partida e até por uma questão de orçamentação do setor privado, porque talvez o privado, o capital privado quer saber com que linhas é que o Estado este ano vai se cozer. Haverá muito investimento público, em que área haverá investimento, porque se porventura eu sou proprietário ou sou gestor de uma empresa, eu quero saber, eventualmente, em que áreas é que o Estado vai investir num determinado ano, para ver se eu concentro os meus investimentos nessa área, ou eventualmente posso ir para uma outra área em que eu saiba que o Estado terá uma grande franja de investimento. Então, esta inexistência ainda, em termos de proposta documental do orçamento, do Plano Econômico e Social do Governo e o seu respectivo orçamento de 2015, cria, de facto, alguma incerteza a nível do mercado. Porque as pessoas não conseguirão programar-se devidamente, porque não sabem quais serão os limites de despesa do Estado, eventualmente o que é que o Estado fará neste ano para coletar receitas. Haverá um incremento, eventualmente, isto pode ser feito a nível da Assembleia, haverá necessidade de algum incremento relativamente na tributação do cidadão ou das empresas ou não.
E de que modo é que o Estado, por exemplo, neste caso estou a imaginar o impacto orçamental, imaginemos que seja um grande impacto orçamental no orçamento, onde é que o Estado irá buscar dinheiro para poder fazer face a esta nova despesa que eventualmente não tenha sido prevista no orçamento? Então, eu acho que esta falta do plano económico e social, do orçamento, claro, não cria um bom ambiente naquilo que é a necessidade de criar um bom ambiente de negócios em Moçambique. Severo Rongone, é compreensível que depois de uma campanha eleitoral, onde o governo promoveu as suas ideias de governação, e mesmo ciente da importância da aprovação rápida do plano económico social e orçamento, tem para funcionamento normal, o governo leva este tempo para submeter as suas propostas ao Parlamento? Então, isso é que realmente é admirável, porque é preciso que se diga em boa ação que a razão de não aprovação deste programa não tem nada a ver com a Assembleia. Tem mesmo a ver com o governo. Não foi a Assembleia que pediu, porque a Assembleia estava pronta para começar nos períodos em que era previsto, e foi a pedido do governo até que se fez a alteração, porque argumentava o governo que, dado as enxurradas, as cheias, houve uma alteração profunda daquilo que era seu programa quinquenal, então precisava acomodar estas questões. E nessa altura já o governo podia muito bem ter avançado, sei que efetivamente tinha um programa do governo, não é um blefe que estava a dizer, podia ter apresentado esse programa, era discutido, era aprovado, e depois haveria o tal portanto, orçamento retificativo, porque houve portanto, as enxurradas que não eram previstas. Portanto, a responsabilidade de não termos orçamento neste momento é mesmo do governo. Portanto, se há quem deva ser penalizado, é o próprio governo, mas isso só mostra que efetivamente o partido no poder não acreditava na vitória, não a teve, e por isso não tinha também nenhum programa, não tinha uma visão daquilo que viria a seguir. Ainda por cima estava a braços com problemas internos de sucessão, de partilha do poder, e é neste escopo todo que temos que perceber estes atrasos, mas acredito que o Parlamento, os deputados vão fazer o seu papel. O governo pediu mais tempo, o Parlamento concedeu mais tempo. Agora, se vê, agora tem que apressar. Nós, de fato, na Assembleia não está lá o PES, não está lá o orçamento. Pronto, não estou a ver como é que isso pode ser sacado ao Parlamento. É mesmo um problema do governo, e eu acredito que se houvesse na prática esta crença de que vai se ganhar as eleições, não estaríamos a passar por isto. Se o partido que, portanto, como disse o presidente de Busa, arrancou o poder que eu tinha perdido, tivesse feito o seu TPC, não estaríamos a passar por isto, mas era desejável, efetivamente, que nesta altura já não estivéssemos a falar, digamos, disso, estaríamos já a discutir a questão da partidarização do Estado, que eu penso que é importante, ligado à questão dos órgãos de comunicação social, porque nós não podemos falar de democratização quando, de uma forma clara, alguns órgãos praticam a exclusão sistemática, quando são órgãos até pagos pelos nossos impostos. Portanto, parece-me que essa questão de haver maior equidade, a partidarização, descentralização, escolha dos governadores, chamada de descentralização, transferência das competências, são coisas muito mais sérias do que uma discussão interna do poder dentro de um partido que compromete todos os prazos legais necessários para a aprovação de documentos essenciais. Dr. Nombrete, que perspectiva económica se pode traçar nesta altura para o resto do ano, tendo em conta esta quase inoperacionalidade do governo em termos de inexistência do plano económico e social e também do orçamento? Bom, isso tem implicações graves e já sente-se isto. Pergunta a qualquer dono de restaurante, vai te dizer que está a faturar menos do que faturava anteriormente. Pergunta a qualquer dono de um supermercado ou de uma loja de construção, vai te dizer que está a vender menos do que vendia anteriormente. Obviamente, isto é uma situação que poderá ser alterada, mas não vai ser tão já, porque mesmo que o orçamento seja aprovado nos próximos meses, a sua implementação vai levar algum tempo.
a contratação ou o lançamento dos concursos, por exemplo, agora, não havendo nenhuma previsão orçamental, não há como se lançar concurso para empreitados. E quando este orçamento aparecer, os concursos também têm os seus prazos para serem lançados, para as pessoas submeterem as suas propostas, para se fazer as adjudicações. Estamos em junho ou julho. E também, portanto, isso vai ter implicações em cascata, porque as coisas têm o seu tempo também para amadurecer. Agora, isto foi uma situação imprevisível, podemos assumir que sim. O presidente tomou posse numa determinada altura, teve que compor a sua máquina, depois teve toda aquele teatro de mudar os nomes dos ministérios e criar novos ministérios, alguns deles sem nenhuma necessidade, que tiveram também alguma implicação, não é? Porque não é só fundir os orçamentos, é preciso ver nesta fusão dos dois ministérios ou de duas áreas em um ministério, o que significa, sob o ponto de vista orçamental. Portanto, esta ginástica toda nos ensina e nos leva a termos que refletir. Eu aqui pensaria muito no sentido de procurarmos forma de estabilizarmos a máquina administrativa. Portanto, não há nenhuma necessidade de a cada governo que entra ter que inventar novos ministérios. Porque, efetivamente, esta é uma máquina para o funcionamento do país. Qualquer governo que vier pode funcionar com aquele ministério. Não é porque eu ganhei as eleições e eu não gosto do nome de economia e finanças. Vou dizer que a economia é plano e finanças. E depois vem outro, no outro mandato, diz, não, isso de plano e finanças não funciona, eu tenho que chamar economia, gestão transparente, não sei quanto. Quer dizer, nós temos que passar disto e termos, pelo menos, alguma máquina, aquilo que é a parte central da administração do Estado fixa. Não são os nomes que fazem a diferença. Não são os nomes. Nós temos o caso dos Estados Unidos. Entra presidente, sai presidente, o Departamento do Estado está lá, o Treasury está lá, o Pentágono está lá. Quer dizer, essas coisas não alteram em função de quem vem. Porque quem vem para implementar a sua política, não para estrangular a máquina administrativa e montar a sua própria máquina administrativa. Eu sei que é um processo que temos que seguir, não é? É um processo que temos que seguir, mas devemos caminhar no sentido de dizermos, olha, para nós implementarmos as nossas políticas, não há necessidade de destruir o que os outros fizeram. Porque se nós continuarmos nesta onda, corremos o risco de amanhã entra um governo, diz que a Avenida Eduardo Mondlane já não é mais Eduardo Mondlane. A Avenida Eduardo Mondlane tem que se chamar não sei que nome. Depois vem outro e diz que não, eu também não gosto desse nome. Tem que sair, tem que entrar outro nome. O país perde a sua memória, o país perde a sua própria estabilidade, porque ninguém sabe exatamente o que é que funciona neste país. E para os investidores também cria esta dúvida. Será que vale a pena eu ir? Haverá dinheiro ou não haverá dinheiro? É melhor eu esperar até decidirem como é que as coisas vão funcionar. Só que, enquanto os investidores esperam, também o país não tem dinheiro. E daí que vamos ver a subida do dólar, não é? Porque, efetivamente, este é um dos indícios de que estamos a ficar sem reservas. E ficando sem reservas, o dólar vai subindo, o dólar subindo, o custo dos produtos vai encarecendo, porque grande parte das coisas compramos fora. Se a moeda estrangeira estamos a comprar caro, para ir fazer compras fora, certamente que o produto que também trazemos para vender no país vai ter que ser vendido a um preço elevado para compensar comprar outros dólares para ir vender lá fora, só para ir comprar lá fora. A sorte nossa é que o nosso mercado mais próximo de importação é a África do Sul, que também tem a sua moeda um pouco fragilizada neste momento. Mas se tivéssemos que fazer as nossas aquisições nos mercados do dólar americano, estávamos com problemas muito sérios. Mas nós não devemos esperar até que a situação chegue até aí. Temos que procurar forma de resolver isso o mais urgente possível. Começarmos a pensar no país, não para 5 anos, que é o mandato de cada governo, mas pensarmos o país 30, 40, 50 anos. Temos hoje o problema dos hidrocarbonetos. Temos o problema do gás e do petróleo. As ideias que estão a ser lançadas é apenas para 5 anos. Mas nós sabemos que, no mínimo, temos 50 anos para explorar as reservas de gás do nosso país. Por que não haver um concerto nacional
de um plano para este período todo, de tal maneira que qualquer um que assumir a governação do país, naquelas questões essenciais, ele sabe que o acordo que os moçambicanos fizeram sobre esta matéria é este. O que me cabe a mim é apenas administrar de acordo com aquilo que foi o entendimento. Mas, infelizmente, os nossos planos são sempre quinquenais. A curto prazo. São quinquenais e não há uma visão de longo prazo que pode até prever riscos e corrigirmos esses riscos com algum tempo. Okay. E vamos dar seguimento para o nosso último tema da análise. O Conselho de Ministros aprovou os aumentos dos salários mínimos para o setor privado. O reajustamento varia entre 5% a 13% e entrou em vigor a partir de hoje, dia 1 de abril. O aumento no aparelho de Estado será discutido na próxima semana. Setor 1, que é a agricultura, caça e civicultura, uma taxa de reajuste de 5,74%, equivalente a um salário mínimo de 3.183 meticais. O setor 2, que é a pesca, temos dois subsetores, a pesca semi-industrial, com uma taxa de reajuste de 10,50%, o equivale a um salário mínimo de 3.500 meticais. O subsetor da pesca de capenta, com uma taxa de reajuste de 5% e um salário mínimo de 3.000 meticais. O setor 3, que é de extração de minerais, temos 3 subsetores, nomeadamente grandes empresas, taxas de reajuste de 5,48%, correspondente a um salário mínimo de 5.643 meticais e 34 centavos. Pedreiras e areeiros, taxa de reajuste de 5,17%, correspondente a um salário mínimo de 4.539 meticais e 5 centavos. O subsetor de salinas, com uma taxa de reajuste de 4,13%, correspondentes a um salário mínimo de 4.176 meticais. Setor 4, indústria transformadora, a indústria no seu todo, que é este subsetor, com uma taxa de reajuste de 9,43%, correspondentes a um salário mínimo de 4.815 meticais. O subsetor da indústria da panificação, com uma taxa de reajuste de 8,44%, correspondente a um salário mínimo de 3.790 meticais. O setor 5, produção, distribuição de eletricidade, gás e água, com 2 subsetores. O subsetor das grandes empresas, com uma taxa de reajuste de 13,3%, correspondente a um salário mínimo de 5.402 meticais e 14 centavos. O subsetor de pequenas empresas, com uma taxa de reajuste de 8,3%, correspondendo a um salário mínimo de 4.851 meticais e 84 centavos. Setor 6, construção civil, uma taxa de reajuste de 13,50%, correspondente a um salário mínimo de 4.483 meticais e 25 centavos. O setor 7, atividades dos serviços não financeiros, com uma taxa de reajuste de 10,59% e correspondente a um salário mínimo de 4.676 meticais. O setor 8, atividades dos serviços financeiros,
com 2 subsetores, o subsetor de bancos e seguradoras, uma taxa de reajuste de 7,84%, correspondente a um salário mínimo de 7.050 meticais. O subsetor de microfinanças, microseguros e outras atividades auxiliares de intermediação financeira, uma taxa de reajuste de 7,72%, correspondente a um salário mínimo de 7.800 meticais. Os novos salários mínimos passam a vigorar a partir de abril do corrente ano. O Conselho de Ministros aprovou os aumentos dos salários mínimos para o setor privado. O reajustamento varia entre 5% a 13%. António Bueno, olhando para aquilo que têm sido as reivindicações sindicais sobre o salário dos trabalhadores, como é que analisa estas percentagens de salário mínimo aprovados ontem pelo Governo? Responde ou não a uma perspectiva de dignificar a massa laboral? Bom, é evidente que do ponto de vista do trabalhador assalariado pretende sempre ganhar mais, tentar melhorar a sua qualidade de vida. Mas isto é o resultado daquilo que foi a concertação social. Significa que houve lá representantes dos trabalhadores através dos sindicatos e outras organizações de trabalhadores, também empregadores e o próprio Estado como o maior empregador. E agora, por aquilo que eu percebi, parece-me que foi o aumento possível, dada também os condicionalismos que a própria economia apresenta, e isto é aquilo que foi possível os empregadores eventualmente chegarem a consenso com os trabalhadores que estavam dispostos a aumentar o salário até aquele nível, e naturalmente com muito sacrifício por parte do empregador, mas também o próprio trabalhador almejava ter um pouco mais para poder melhorar a sua qualidade de vida e vai achar que este aumento não terá quase que nenhum efeito concreto ou prático na sua vida do dia a dia. Porque, e se nós pensarmos, por exemplo, agora por causa não sei se é a valorização do dólar ou a desvalorização do metical, mas quero crer eu que os próximos dias, caso não se possa suster esta situação, o nível de vida vai elevar bastante e estes aumentos todos que tiverem sido feitos, naturalmente não terão qualquer impacto na vida diária do cidadão trabalhador. Severo Ronguane, pela primeira vez temos um salário mínimo que é aprovado antes mesmo da aprovação do Orçamento do Estado. Embora ainda não saibamos os números daquilo que será o reajustamento da função pública, faz ou não sentido definirmos o que queremos gastar antes mesmo de ter orçamento? E muito mais para a função pública, porque se há uma área em que o Estado intervém diretamente, é mesmo a função pública, porque não faz sentido ter o orçamento aprovado quando não sabe o que vai pagar, porque uma grande fatia do próprio orçamento são os recursos humanos, é pagamento de salário. Portanto, parece-me que desta vez, e o MDM bateu-se muito nisto, está a se introduzir uma certa racionalidade, no sentido em que nós não podemos apresentar um orçamento em que já está lá o que devemos pagar e depois fingirmos uma discussão com os funcionários públicos, porque já se sabe que não vamos passar dali decorrente daquilo que foi definido no orçamento. Portanto, eu penso que esta medida pecou por tardia. Portanto, há uma necessidade de saber, de haver uma concertação social antes do orçamento, sobretudo no setor 9, que é o setor da função pública. Agora, outro aspecto fundamental é que esta concertação tinha que ter também em conta dois aspectos, não? Uma vez que tem em conta esse primeiro aspecto do crescimento da economia, daquilo que é possível, mas também há outros dois que acho que são fundamentais. E um deles é a questão do cabaz mínimo. Porque, para todos os efeitos, se diz que a economia só dá para pagar isto, mas você sabe que com isto nenhum trabalhador sobrevive. Então, penso que é um paradoxo muito grande, porque temos que ter consciência, realmente, os vários sindicatos, e nós, como parlamentares, visitamos muitos sindicatos e associações dos trabalhadores, e o que vimos é que havia um consenso de que não havia um cabaz abaixo dos 8.000, não é? E um cabaz aceitável minimamente que são 13.000 meticais.
Ora, nem nos 8 Então, mil... estas percentagens não respondem... Essas percentagens estão muito aquém e eu próprio sinto vergonha de o nosso Estado não poder pagar mais, porque eu não teria, se fosse governante, não teria a cara de dizer a alguém que, olha, vais receber 3 mil meticais, sabendo que isto não corresponde a um cabaz mínimo para alguém viver com dignidade, aliás, para o próprio trabalhador poder vir no serviço no dia seguinte, porque a consequência disto é que, não chegando o salário, automaticamente o trabalhador terá que encontrar um segundo trabalho para compensar aquilo que falta, porque o que acontece? Imaginemos um professor que está abaixo daquilo que é o cabaz mínimo, ele precisa de trabalhar algures para poder continuar a trabalhar, porque se ele não trabalhar num privado, não fazer um biscato, ele não vai poder comer, não vai poder ter dinheiro de transporte, não vai ter o mínimo para aguentar. Estamos a colocar os trabalhadores na necessidade de terem que trabalhar para poder trabalhar. Eu penso que isto é por si revelador de que precisamos de ter mais consciência social, precisamos mais nos metermos na pele dos mais pequenos. Nós temos que perceber que o Estado só será Estado se os mais pequenos, os mais fracos, serem a prioridade. Outro aspecto que acho que é fundamental na definição do critério é a justeza dos salários mínimos, porque nós estamos a falar de que, bom, estamos num país efetivamente pobre, um país que não pode, mas quando há uma comparação salarial, a gente percebe que falta muito de justeza. Por exemplo, em Portugal o salário mínimo são 20 mil. O salário de são 20 mil, são 500 euros. O salário de um governante são 3.500, 4.000. Nós estamos a dizer que o salário de um governante é 7 vezes mais, 8 vezes mais que o salário mínimo. Em Moçambique, o salário mínimo é 3 mil. O salário de um governante, já lá para os 70, é 21 vezes mais. Então, parece que este fosso é muito grande, porque são o mesmo país. Porque se nós depois compararmos o salário dos dirigentes em Portugal e o salário dos dirigentes em Moçambique, o que é que a gente percebe? Percebe que estamos a falar de $2.000, o que significa que o salário máximo em Portugal é apenas o dobro do salário mínimo em Moçambique. Mas o salário mínimo em Portugal é 7 vezes superior que o nosso. Eu penso que esta questão da justeza salarial, não no sentido de baixarmos os salários, porque também é preciso reconhecer que aqueles que estão no topo, se cingiram os seus salários, viveriam também muito mal. O que eu estou a fazer apelo é que devíamos fazer um esforço possível e impossível para os salários mais baixos subirem. Okay, vamos ver, Dr. Namborete, o nosso tempo já lá se vai. Olhando para estas percentagens, responde ou não aquilo que é uma perspectiva de dignificar a massa laboral? Bom, eu acho que o salário nunca é suficiente. Sempre queremos um pouco mais, porque também as nossas expectativas na vida são maiores, não é? Temos cada vez mais necessidade. O que me preocupa é quando falamos de salário mínimo para grupo 1, grupo 2, grupo... Parece que estamos a falar de moçambicanos que vivem em países diferentes. O salário mínimo, o conceito devia ser que é aquilo que garante alguma dignidade para o ser humano viver. Eu acho que devia ser o ponto de partida, que o mínimo é este. Se falamos de salário mínimo nacional, devia ser o salário mínimo em todos os setores. Aqueles que, se decidirmos que são 3 mil, então este aqui é o salário mínimo. Aqueles que ganham 7 mil não ganham salário mínimo. Ganham acima do salário mínimo e, dependendo da sua profissão, ou da categoria, ou da área em que trabalha, tem o salário que tem, mas não é salário mínimo. Porque quando nós falamos de salário mínimo para este setor, salário mínimo para aquele setor, salário mínimo para outro setor, parece que estamos a falar de condições de vida diferenciadas para moçambicanos que vivem na mesma cidade, só porque ele trabalha na indústria transformadora, mas vive neste mesmo bairro, nesta mesma cidade, compramos a comida na mesma loja,
ele tem direito a um salário mínimo diferente de mim que trabalho na função pública. Acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que a definição do salário mínimo devia ser em função daquilo que são as necessidades mínimas para a pessoa viver com alguma dignidade. Estabelecemos este ponto de partida e os outros que receberam um pouco mais acima disso, esses não recebem salário mínimo, recebem um outro salário que é acima do salário mínimo, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 10. Agora, em relação a estes aumentos vierem a responder cabalmente àquilo que são as necessidades, certamente que não vão. Não é? Ao mesmo tempo que aumentam estes salários nesta percentagem mínima, também o custo de vida duplica. Eu queria, então, para terminar, aproveitar para desejar a todos os cristãos moçambicanos e no mundo uma feliz Páscoa e que o espírito desta Páscoa traga-nos, de facto, uma paz, uma harmonia no nosso país. Saber Ronguane, também quero desejar uma feliz Páscoa. E o Cristo ressuscitado, de fato, ressuscite nos nossos corações e que o amor, que é o triunfo de Cristo sobre a morte, reine nos nossos corações, que seja um momento para, de fato, nos reencontrarmos como indivíduos, mas também como partidos. António Bueno. Então, o perdão e o amor ao próximo que imperem nesta Páscoa e feliz Páscoa a todos os moçambicanos e a todos os cristãos. A vocês, meu muito obrigado e voltamos a nos encontrar na próxima quarta-feira. E ficamos por aqui, foi um prazer imenso estar em vossa companhia, tenham uma ótima noite.